De volta para o segundo bloco do Sobriedade Sim, hoje com Carlos Humberto Gottschalk, e a gente está falando sobre tabagismo, né? E uma das coisas que eu venho observando é que, apesar do cigarro ter matado mais gente do que em qualquer guerra, as pesquisas recentes dizem de 1 bilhão de mortes por conta do cigarro. Também as mesmas pesquisas recentes dizem que nos países da África a regulamentação é zero, né, com questão de cigarro, e essa indústria está subindo muito, está aumentando muito. Como é que fica isso? Você acha que tem como barrar um dia essas indústrias? É possível fazer alguma coisa? No caso da África e no caso da China, que são duas coisas muitas potências enormes, nós temos assim, no caso da África vai levar, porque essa legislação ela demanda de uma estrutura também para controlar. Então nós estamos falando de um problema estrutural para controlar, né? Então nesse caso nós temos um mote, eu estou arriscando aí 20 anos para a legislação ser bem pesada na África. Né? Até porque muita gente deve depender daquele salário para viver, né? É isso que está acontecendo. Agora, na África, as terras para o tabaco não são tão produtivas, então eles vão avançando em outras terras produtivas da África, né? E vai prejudicando o solo, porque também não é uma planta nativa da África. Na China, né? É bom o solo? E no caso da China, tem vários solos que são férteis para isso, né? Porque a questão dos rios, a questão das latitudes, então ajuda muito. Mas o problema da China é o per capita de fumantes, que é maior em qualquer outro campo. E nunca lá, por exemplo, as maiores tabacaleiras, né, as indústrias tabagistas, elas têm uma entrada violenta no governo. Lá o lobby é violento. Né? Então nós temos um desastre, por exemplo, tem uma cidade, né, que é um caso assim, é perto de Xangai, uma cidade que dista uns 30 quilômetros de Xangai, né, onde nós temos uma média de 28 mortes. A população, são 120 mil habitantes na cidade. E tem uma média de 28 mortes por dia são atribuídas ao tabaco. Meu Deus, que coisa então louca, lá, né? esse dado ele é um dado assim terrível, está em relatórios da Organização Mundial de Saúde e vai desde porque o que muitas pessoas não entendem, a planta do tabaco é ela que produz a nicotina, então é chamado de nicotina no tabaco, né? E aí tem algumas essências que para algumas pessoas só de manuseio já é altamente agressiva e tóxica. Ela penetra como se ela fumasse pelo dedo, pela mão, entende? Então o manuseio das digitais, né? E muitas pessoas então vai toxinas nessa cidade, porque é um caso raro. Por exemplo, a China tem um consumo muito grande de chá verde, o que é um grande inibidor de cânceres, por exemplo. E nessa cidade, o câncer ligado à laringe, faringe, coração, tem até um câncer raro de coração, né? Que não se vê em outros lugares. Motivado, né? Pelo tabaco. Motivado pelo tabaco. Então nós temos assim, no caso da China, a pressão internacional e os governos com que a China tem relação, ela vai, pela economia externa, ela vai ser forçada a criar a legislação. Porque já tem governos, por exemplo, o Canadá e a Austrália, já não querem negociar no campo do tabagismo com a China. Então ela perde espaço nesse sentido. Entendi. Então a legislação, no caso da China, vai vir por causa do fator econômico. Ela vai engessar a sua legislação por causa das entradas. Continua sendo verdade que a parte mais sensível do homem ainda é o bolso, né? É uma coisa muito esquisita. 35% mais ou menos da população da Rússia é fumante. É isso mesmo. E aí existem alguns fatores, por exemplo, na Rússia, quando a gente fala Rússia, todo mundo imagina aquele país enorme, né, que é o maior país do mundo e tal. Mas a gente teria que localizar a Rússia central e o norte da Rússia, onde está Lituânia, Estônia e essas províncias mais bálticas, né? Ali, pelo frio, um dos fatores que o pessoal fala que fuma mais é por causa do frio muito rigoroso. Nós estamos falando de temperaturas que oscilam na média anual chega a 30 negativos, né? Zero, né? 20 a 30 negativos. Então, muitas pessoas usam isso. Mas, na verdade, existe uma tradição de fumo na China
parecida com os fumos de corda que se faz aqui no Brasil e aquele fumo... Na China ou na Rússia? Perdão, na Rússia. Na Rússia. Na Rússia, né? Existe essa tradição, né, é um similar, né? E desse fumo se faz o cigarro mascado, que a gente vai encontrar mais forte comercializado na Suécia e Noruega. E é o fumo que é mascado, mascado e os dentes, pode ver, dentes de russos, não, eles ficam pretos, eles ficam empretejados, né? E é uma massa muito, muito difícil. E esse percentual de fumo na China, perdão, na Rússia, que são países vizinhos, eles estão ainda prejudicados porque por causa dos impostos, muitas indústrias estão lá. E aí Mas parece que agora, esse ano, eles vão começar a regulamentar. Exatamente. A indústria cede um percentual para os funcionários. Então, a indústria usa os funcionários para fazer lobby. Então, né? os próprios funcionários não têm o menor interesse que aquilo pare, exatamente. Porque... Então, esse ataque lá está muito visível. Eu conheço um relatório russo que eu até, depois eu indico para o programa, posso mandar aí para vocês, tem um relatório em russo e em inglês, né, onde a legislação da Rússia, como ela é parecida com os Estados Unidos, assim, alguns estados são confederados, outros não, e alguns têm autoridade, outros não, sobre determinados assuntos, é um impedimento para uma legislação mais forte no âmbito nacional. O que não é, por exemplo, no caso das indústrias químicas que eles têm. Entendi. Né? E, enfim, das usinas nucleares, que é muito forte e que a gente sabe que gerou um acidente muito grande. Né? No Brasil, graças a Deus, a lei está vigorando muito bem, né? A lei está vigorando, e foi uma daquelas leis que pegou, né? Claro, diante do nosso governo, por exemplo, do Estado de São Paulo, que temos um gasto semestral na base de R$1 trilhão só para manter os hospitais ligados ao câncer, imagina, então ataca diretamente. Né? Verdade. Mas a gente volta já já aprendendo um pouco mais sobre o tabagismo com o meu querido Carlos Gottschalk, que a gente já volta.